Glória a Deus. Aleluia. Bom, né, irmãos? Estamos mais uma vez aqui na presença do nosso Senhor Deus poderoso, de toda honra, toda glória. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé. Para a gente poder... ficar de pé. É muita fé. Glória a Deus. Amém? Oremos. Deus maravilhoso, Pai, grandioso, aqui estamos, Pai maravilhoso de glória, mais uma vez, para nos entregar, Deus poderoso, em Suas mãos e preparar essa celebração para Ti, Pai. Nos ajude a cada vez mais a fazer sim para Te agradar, Pai, a fazer sim para poder Te louvar, Te engrandecer todos os dias das nossas vidas, Pai. Mas nessa noite em especial, Pai, recebe a nossa celebração contigo, Pai. Sim, Deus poderoso, que possamos Te agradar, que possamos fazer aquilo que é correto aos Seus olhos, Pai. Tome em Suas mãos o louvor, a oração, a palavra, Pai. Tome em Suas mãos os que estão aqui, os que estão nos ouvindo, Deus poderoso de glória. Aqueles que estão cultuando conosco no Facebook, Pai. Aonde essa transmissão chegar, Pai. Tome em Suas mãos, faz um renovo, sim, no lar. Faz um renovo, sim, de fé. Fortalecimento espiritual cada vez mais, Pai. Através da Sua palavra, do Seu louvor. Sim, Deus poderoso de glória. Nos ensina cada vez mais que devemos ser fiéis a Ti, Pai. Que a palavra possa cair em nosso coração, Pai. E sim, Deus poderoso de glória, ficar para que possamos praticar ela no dia a dia, Pai. Tome em Suas mãos aqueles que estão trancados em casa por medo de pânico, sim, Deus poderoso, por tudo aquilo que tem passado, mas que dê a tranquilidade no coração, Pai, para que possam, sim, confiar em Deus, lembrar daquilo que tudo o Senhor tem feito, Pai, naquele povo lá em Israel, Pai, e o Senhor não mudou, o Senhor pode fazer hoje ainda, Pai. Então eu creio, Deus poderoso de glória, e coloco em Suas mãos a vida de cada um, Pai, para que venha ser feito o Seu querer e a Sua vontade, porque o controle ainda não está na mão do Senhor e não sairá, Pai. As Tuas mãos estão sobre nós, Pai. Os Teus anjos acampam a nossa casa, Deus poderoso de glória. Nos livra cada vez mais de todo o mal, Pai, de todo o pânico, Pai maravilhoso, de toda preocupação terrena, Pai, para que possamos continuar no alvo, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que possamos buscar, sim, aquilo que almeja a nossa alma, que é a vida eterna, Pai. E nada, nem ocasião, nem pandemia, nenhuma circunstância venha nos afastar de Ti, Pai. Nenhuma situação, nenhuma palavra do homem possa trabalhar essa vontade que o Senhor tem em nossa vida para poder buscar a Ti, Pai. Esse eu te peço, te agradeço, Deus poderoso de glória, hoje e todo sempre. Amém. Irmãos, um texto que eu quero ler para os irmãos aqui se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Amém, Sofia? Que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pelas súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, quando nós invocamos o nosso Deus, suplicamos Ele para poder nos ajudar a passar por esse momento difícil, Ele não nos abandona. Ele está disposto a nos ajudar, está disposto ali a nos aconselhar, se de verdadeiramente buscar esse coração, essa vontade dele em nós. E essa paz que excede todo entendimento, Ele nos deixou, que não é essa paz do mundo. É paz que pessoas que olham de fora acham que somos loucos, que somos malucos porque estamos tranquilos. Mas aquele que nos dá confiança, que nos dá essa paz, não tira isso no decorrer dessa bagunça, dessa loucura que está nesse mundo. Esse povo que não tem Deus no coração, ficam assustados, ficam entrando em pânico. Muitas das vezes tentam até tirar a própria vida. Mas o Deus que nos deu o Consolador, que nos deu essa paz que excede todo o entendimento, nos ajuda a passar por tudo isso, cantando louvores, dando glórias a Deus, deixando o nosso coração preocupado, sim, mas em agradar a Ele. Aquele coração quebrantado em louvar e bendizer o nome dEle onde passarmos. Hoje a gente tivemos esse encontro e uma coisa que veio no meu coração: o que eu estou falando para que as pessoas estão ao meu redor quando eles chegam preocupados com o dia a dia? O que tem saído da minha boca quando as pessoas chegam para murmurar do que tem acontecido no dia a dia? Será que eu tenho falado a palavra de Deus?
Será que eu tenho proclamado o amor dele em minha vida? Será que eu tenho sido, sim, exemplo, que eu tenho sido testemunho daquilo que Deus quer fazer com o dia a dia de nós? Então, deixo para vocês. Vamos ser, sim, ferramenta na mão de Deus, no coração daqueles que muitas vezes estão quebrantados pelo esse mal do dia a dia. Vamos estar preocupados com o dia de hoje, porque amanhã só a Deus pertence. Só o nosso Deus sabe o que vai vir para amanhã para a gente. Mas Ele sabe de tudo, Ele controla tudo, Ele está no controle de tudo, amém? Está de louvor. Fazer o que nenhum homem fez fazer.
permaneceis, fazer parte da oferta. Boa noite, igreja. Paz convosco. Boa noite para você que está em casa, acompanhando o nosso culto nessa noite. Me deram a responsabilidade, de trazer a palavra de oferta. Eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 36. Para nós não existe desculpa, Não existe quarentena que venha nos impedir de louvar e agradecer o nome do Senhor, irmãos? Amém? Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, e puseram-se no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestido que Dorcas fizeram, e estavam com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou. Amém, irmãos? Você pode estar perguntando o que isso tem a ver com oferta. Irmãos, lá no Antigo Testamento, até uns anos atrás, a responsabilidade das viúvas, dos órfãos, era da igreja. Quando uma mulher ficava viúva, ela não tinha pensão alimentícia. E lá no tempo, da minha avó, as mulheres casavam e iam cuidar dos maridos. Não tinha grandes profissões. Então, quando o marido morria, simplesmente ela não tinha com que se sustentar. Então, era a responsabilidade da igreja. E Dorca aqui fala que ela era uma discípula do Senhor. Muitas das vezes, nós abrimos a nossa boca para dizer: não sei, não posso. Mas a palavra fala que Dorca era uma mulher simples, uma simples costureira. E Dorca usou o tempo dela para beneficiar as pessoas. A palavra fala que Dorca era uma costureira, ela fazia roupas para aquelas viúvas. Portanto, no dia que Dorca morreu, quando Pedro chega, ele via as mulheres chorando e falando, mostrando as roupas que Dorca tinha feito. Era um meio que Dorca tinha para ofertar a casa do Senhor. Que muitas das vezes, nós não temos nosso coração doador. Aí a gente fala: eu não tenho, eu não trabalho. Mas o dinheiro é muito bem-vindo na casa do Senhor, porque é com o dinheiro que pagamos aluguel, pagamos água, luz e tudo mais que a igreja precisa. Mas quando você não tem o dinheiro, você tem tempo. Você pode doar o seu tempo, assim como Dorca doou. Aí você pode estar falando: irmã, eu não sei costurar. Mas não é só costurar, você pode até ler para uma pessoa, fazer uma visita para uma pessoa. Tem tantos lugares, tem pessoas idosas, tem asilos, que as pessoas ficam lá esperando que uma pessoa vá lá fazer uma visita. A palavra fala que a boa obra não leva ninguém para o céu, mas quem vai para o céu tem que ter boa obra. Nessa quarentena, na primeira semana eu fiquei em casa: meu Deus, o que eu vou fazer? Fiquei bem moada. Aí um dia minha filha falou comigo: mãe, vamos fazer umas máscaras para doar para quem não pode? E surgiu a ideia de fazer as máscaras. E eu comecei a fazer as máscaras doando para idosos, para essas pessoas. De repente, as próprias pessoas que eu doei me aconselhou: vende, irmã, que aí você tira o dinheiro para comprar o material. Então eu comecei a usar, vender para quem podia pagar e doar para quem não pode. E com isso hoje, irmãos, eu pude trazer um dízimo na casa do Senhor. Fruto este do meu trabalho. Hoje eu me sinto uma Dorca. Fruto de costura, de pequenas costuras, eu tenho um pequeno dízimo para trazer à casa do Senhor. Aleluia. E essa é a minha palavra de oferta esta noite. Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Vai ter discussão de novo. Glória a Deus. Deus
Nós vamos estar distribuindo os envelopes, mas os irmãos que quiserem ofertar, depois procura aqui o Gilberto, o Adriano, e vão estar ofertando. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus? Santo Deus maravilhoso, nessa hora, Senhor, eu apresento cada vida que está aqui nesta noite, Senhor, cada pai de família, Senhor. Apresento, Pai, aquele que pode ofertar, mas aquele que não pode, Senhor. Nós cremos que o Senhor proverá na vida deles, meu Pai. Oh Deus, sabemos que tem tanta porta se fechando por aí, mas o homem fecha, mas o Senhor é o Deus que abre porta até onde não tem, meu Deus. E nós estamos aqui te buscando, Pai, e crendo que na nossa mesa o pão não vai faltar, meu Deus. Que a sua palavra diz que o justo não mendigará o pão. E nós cremos, Pai, nessa palavra. E quero entregar, Senhor, todos aqueles, meu Pai, que está com as mãos, Pai, erguido para ti, Senhor. Alguns agradecendo, outros pedindo, Senhor. E o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um, Pai. E o Senhor pode suprir, meu Deus. Em nome do seu Filho Jesus, Pai, eu te agradeço essa oportunidade, Senhor. Te clamo e te agradeço o seu santo nome. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Vamos estar ainda de pé orando pelo nosso pastor, que está trazendo a palavra. Está com um som um pouco diferente, né? Amém? Estenda suas mãos para cá. Continue com seu pensamento ligado em Deus. Oremos. Deus poderoso Pai, aqui está seu servo, Pai maravilhoso. Aquele que o Senhor nos deu para pastorear a nossa congregação, Pai, para poder nos cuidar como pastor, Deus poderoso. Mas também nos deu o dever de obedecer, de ser, sim, Deus poderoso, igual prestativo a Ele, Pai. E tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. Então que podemos, sim, Deus poderoso, igual servi-lo também como servimos a Ti, Pai. Tome em suas mãos a palavra que o Senhor já revelou o coração dele, Pai. Fale, sim, cada vez mais através da vida dele em nossa vida, Pai. Toma, sim, Deus poderoso, igual todo aquele sonho, todo aquele desejo do coração dele de te servir, Pai. E faça, assim, o Seu querer e a Sua vontade. Amém, Jesus. Obrigado, Adriano. Graça e paz, igreja, todos os irmãos que estão presentes, alguns poucos irmãos aqui presentes, e uma boa parte assistindo através da live, pelo Facebook. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Com essa nova modalidade, né, da gente estar transmitindo, fazendo os cultos, as celebrações sempre presencial, parte em casa, alguns aqui no templo, na casa. A gente tem alcançado até pessoas que fielmente têm participado dos nossos cultos, como sempre a minha mãe, Dona Naninha, lá no Ceará, as minhas irmãs que estão com ela, os meus irmãos, alguns dos meus irmãos também, a minha irmã no Rio, alguns irmãos conhecidos lá do Ceará, outros de outros lugares, né? E eu quero mandar um abraço a todos vocês e espero que seja bênção na sua vida essa palavra que nós vamos trazer essa noite. Nós temos que firmar agora mais do que nunca a nossa vida em algo sustentável, como diz a parábola do construtor prudente, que o que constrói a casa sobre areia, a durabilidade dessa construção é muito breve, ela não tem resistência, ela não suporta ventos. Obrigado, Isabel. Essa construção construída na areia, ela não suporta ventos, tempestades, os rios transbordam, bate na casa e ela cai. E a Bíblia diz que é grande a ruína dessa casa. E isso, quando Jesus aplica isso, ele está falando, quando fala sobre isso, ele está aplicando a respeito de lutas e tribulações que vem na vida daquele que crer em Deus. Precisa estar com sua casa alicerçada numa rocha. E Jesus disse igualmente que vem os rios, transbordam, bate naquela casa, os ventos assopram. Enfim, o mesmo processo acontece, ou seja, as lutas e tribulações vêm sobre a vida de todos. A diferença é que quem está na rocha não desaba, não cai.
Por quê? Porque a rocha é Cristo, a rocha é Jesus. Glória a Deus. E estar na rocha significa obedecer os mandamentos dele. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as observa é comparado ao construtor prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, se a gente está na rocha, não vai ser crise, não vai ser pandemia, não vai ser medo, não vai ser tribulação, não vai ser nada que vai nos abalar, porque quem nos sustenta é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós não precisamos, queridos, saber o que o futuro nos trará. Nós não precisamos estar com a nossa vida recalcada em promessas meramente positivas. Não, tudo vai melhorar, tudo vai resolver, as coisas vão ficar bem. Tomara que assim seja. Oramos para isso e pedimos a Deus que as coisas voltem ao normal e que a gente consiga superar todas essas dificuldades. Porém, o que vem nos dar segurança, estabilidade, é a certeza de que aquele Deus que prometeu que estaria conosco, Ele está conosco. Então não importa se vai piorar ou se vai melhorar, se Deus está conosco, se Ele é por nós, quem será contra nós? Até porque Ele não prometeu vida fácil, Ele não prometeu um caminho fácil para seu servo, para seu seguidor. Nunca alguém seguiu a Cristo, foi seguir a Ele, achando que iria viver só de bonança, só de fartura, só de paz, entre aspas, né? Não, Jesus disse a alguém que quis segui-lo e disse: mestre, eu vou deixar tudo para te seguir. Jesus disse: presta atenção, as raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse: mestre, te seguirei para onde tu fores, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Ele disse: olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vem e segue-me. Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás, Jesus diz, é digno do reino dos céus. Ele deixou bem claro: quer ser meus discípulos? Quero. Então precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Mas uma coisa é certa: você terá a paz de Deus que excede todo entendimento. Olha que maravilha. Você terá uma vida abundante que no mundo, nos prazeres, você nunca vai ter. E a vida que eu conquistei na cruz. Você terá o seu nome escrito no livro da vida. Você será selado com o selo da promessa que é o Espírito Santo de Deus. Ele vai estar sobre você. Glória a Deus. E eu quero, com essa introdução, eu quero falar um pouco agora sobre o texto que Deus colocou no meu coração, que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Gostaria de falar sobre um bom final. Um bom final baseado na trajetória do apóstolo Paulo, quando ele está concluindo o seu ministério, quando ele escreve essa carta, ele já está no final de carreira. Isso aqui é o ano 67 depois de Cristo. Paulo está preso. Agora ele está na sua última prisão. É a prisão que dali ele vai morrer. Ele vai ser morto pelo imperador Nero. Ele foi preso, condenado como criminoso. Nero pôs fogo na cidade de Roma e culpou os cristãos. Como Paulo era o maior líder dos cristãos na época, quando prenderam a Paulo, ele foi preso, taxado de criminoso, de liderar o incêndio de Roma. Mas, mesmo passando essa injusta condenação, esse homem, ele tinha uma fé equilibrada, salutar, saudável, sustentável, que levou ele a trazer uma mensagem de esperança, de vida e de paz para o seu discípulo Timóteo. Então abra comigo, você que está em casa, eu sempre apelo, se você fique no clima de cultuar a Deus, que não seja mais uma live que você pode assistir simplesmente, deitado na cama, se jogando no sofá,
ou de qualquer forma, mas com muita reverência, cultue a Deus aonde você está, com muita atenção, pega a sua Bíblia e se alimente da palavra de Deus essa noite. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6 diz assim: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Eu quero convidar você a orar nesse momento mais uma vez. Senhor, nós buscamos a Tua face, invocamos o Teu santo nome mais uma vez nesse lugar. Agradecidos agora pela Tua palavra que é santa, que é real, que é verdadeira, que é poderosa. Eu bem sei, Senhor, por meio da Tua palavra, Tu criou todas as coisas e sustenta todas pela mesma palavra. Então venha com ela, através dela, Senhor, e apesar de mim, falar aos corações, trazendo salvação, libertação, atraindo as vidas a Ti, Senhor, quebrando todo o jugo do maligno, toda obra contrária, e trazendo, Senhor Jesus, as nossas vidas a uma consciência, a um entendimento das Escrituras, no qual, Senhor, nós venhamos a crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, mais importante do que um bom começo é um bom final. É um final. E a Bíblia diz isso lá em Eclesiastes, né, que o fim é melhor do que o começo. Por quê? Porque o espaço que há do começo até o final da trajetória, da corrida, do combate, muitas coisas acontecem. E a exortação de Deus para nós, falando de vida cristã, falando de seguir a Cristo, é que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim em servir, continuar crendo em Deus e na sua palavra, é a nossa meta, é o nosso alvo. O apóstolo João, o Espírito de Deus, usando ele ali no Apocalipse, ele diz: aquele que ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até quando? Até a morte. Então você entregou sua vida a Jesus. Você agora é discípula de Jesus. Agora você começou um combate, você começou uma carreira, você começou uma jornada. Aleluia. E o seu alvo deve ser perseverar em agradar a Deus, em ser fiel a Deus até a morte. Ou até o arrebatamento, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Muitos, infelizmente, acabam ficando pelo caminho. Muitos que dizem crer em Jesus acabam se embaraçando com os negócios dessa vida. E Paulo diz: aquele que não militar, que não lutar a sua luta, o seu combate legitimamente, ele não vai ser coroado. Porque esquece algumas regras que Jesus deixou elas como fundamentais para nós preservarmos a nossa fé. Por exemplo, ele disse: é impossível servir a dois senhores. É impossível. Jesus não abriu um parênteses aqui dizendo que não é uma coisa legal. Ele disse: é impossível. Ou seja, se eu for servir a Jesus e satisfazer a minha vontade, na verdade eu não vou conseguir. Eu vou fazer só aquilo que é a minha vontade. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Se eu tiver outro ídolo no meu coração e crer em Jesus, é tipo assim: não, eu adoro a Jesus, mas eu também adoro a Buda, a Confúcio, eu adoro algum outro ente ou algum outro santo, eu adoro outro. Você não adora Jesus e a outro, você só adora a outro, porque Jesus não está nem aí para esse tipo de adoração. No contexto de Mateus, quando ele fala a respeito que é impossível servir a dois senhores,
Ele está falando diretamente de Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o Deus das riquezas, é o Deus do dinheiro. Ele está falando de avareza, de pessoas apegadas demasiadamente aos bens materiais. Isso é impossível. Tem gente que tem um apego demasiado e por causa do dinheiro se vende, se corrompe e abandona Deus. Então Jesus disse, é impossível. Então você quer servir a Cristo? Abandone os seus outros deuses todos. A começar por você mesmo. Porque o que tem nos colocado e feito muitos cristãos não ter um bom final, uma boa trajetória, não perseverar no combate, pode ter certeza, é o seu eu, é o meu eu que nos atrapalha. Porque nós nos idolatramos, nós queremos satisfazer as nossas vontades e camuflamos, muitas vezes, usando até, entre aspas, o próprio Deus, mas para defender os nossos interesses, aquilo que nos é interessante. Mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós queremos às vezes apontar muito assim e dizer, olha, o fulano de tal está errado, olha como ele está errando, como ele está pecando. Mas quando se trata de nós, somos muito flexíveis. Não, Deus me entende, sabe que eu não tive força para resistir a essa tentação. Não, queridos. Isso é idolatria do ego. Egolatria. É termos a nós mesmos como Deus. Por isso Jesus disse que quer seguir-me, negue a si mesmo. Morra. Amém, amados? Glória a Deus. Então, é importantíssimo nós sermos perseverantes, queridos, porque só vai chegar do outro lado, atravessar o Jordão, receber a coroa de vida, aquele que for fiel até a morte. Pastor, mas não é pela graça. Se é pela graça, não é por minha fidelidade. Se é só pela graça, de fato, a salvação é só pela graça por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Só que aquele que foi alcançado por essa graça, com certeza ele será fiel até a morte. Entenda, ser fiel até a morte não implica dizer que você nunca vai cair, nunca vai pecar, nunca vai errar. Mas quando isso acontecer, e provavelmente vai acontecer, você vai ter um arrependimento sincero, um quebrantamento verdadeiro e vai se voltar para o Senhor. E isso é ser fiel ao Senhor. É ter um coração humilde para reconhecer as falhas, os pecados, ter habilidade relacional de conviver com pessoas, amando-as, compreendendo, ajudando, ainda que não concordando com o erro, com o pecado. Porque uma coisa, queridos, é nós amarmos o próximo, é nós entendermos a situação do próximo. Outra coisa é nós concordarmos com o erro, com o pecado. Isso não, é inegociável. Glória a Deus. Mas vamos para as palavras de Paulo, queridos, porque essas são as palavras que é o meu sonho. É o meu objetivo. Eu quero chegar, não sei a quantos anos vai ser minha partida. Eu não sei se é daqui 1 ano, 2, 10, 20. Não sei quando vai ser. Mas eu quero estar nessa situação, nessas condições. Eu quero estar tendo a capacidade de falar do meu coração. Eu já estou partindo. Chegou o tempo da minha partida, da minha morte. Mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu continuo crendo como eu criei desde o começo. Glória a Deus. O versículo 6, Paulo ele declara sobre, debaixo de uma revelação de Deus, Deus já havia avisado a Paulo, e ele usa que ele iria morrer. Ele usa essa expressão para falar sobre isso. Ele diz o seguinte: eu já estou sendo oferecido por libação. Libação é uma oferta líquida, uma oferta de vinho no altar. É uma morte rápida. Ele vai morrer, não vai demorar, o que Deus mostrou a ele. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Preste atenção uma coisa. Todos nós, um pastor sabiamente falou disso. Não, no dia que você nasce, já vem um carimbo em você, espiritualmente falando, com a data de validade. Você vai viver tantos dias, tantos meses,
tantos anos, tantas horas, tantos segundos. Chegou essa hora, puf, desligou a tomada, apagou a luz. É o cordão, é o fio da sua existência cortado. Paulo está dizendo, o tempo da minha partida é chegada. A partida nossa, a nossa morte, é algo certo para todos no momento certo. No momento certo. Nós devemos ter cuidado, se precaver. Verdade, nós devemos viver uma vida louca, arriscando a vida toda hora, porque não chegou a hora, a gente não vai jamais. Isso é incoerente. Existe sim a soberania divina que já determinou qual vai ser o dia da nossa morte. Está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 3, ao tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Determinado. Lá no Salmo 39, verso 16, não me falha a memória, o salmista diz o seguinte: o Senhor me viu quando eu era ainda uma substância informe no ventre da minha mãe, e Ele registrou todos os meus dias no seu livro. Isso é soberania divina, mas existe a nossa responsabilidade. Exemplo, tem pessoas que antecipam e provocam morte precoce. Há um mandamento que diz assim: obedece pai e mãe, para que te vá bem, que teus dias se prolonguem na face da terra. Nós vivemos uma geração de filhos rebeldes, desobedientes. Muitos têm morrido jovens, de forma precoce, por desobedecer aos pais. Mas o fato é que o tempo é determinado por Deus. Quer você queira ou não, vai chegar o momento que você vai se deparar com a morte. E se você não estiver preparado, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude? Quem sabe disso é Deus, querido. Deus sabe de tudo. Mas Ele mostrou o caminho, Ele enviou Jesus. Ele disse: aquele que crê no meu Filho tem a vida eterna. Aquele que crer, que obedecer, que levar a sério, de todo o coração, tem a vida eterna. Então eu não tenho que viver uma vida acomodada no meu eu, no meu pecado, e simplesmente deixar a mercê da sorte. Não, nós já sabemos o caminho. E se sabemos o caminho, nós temos que trilhar por ele. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 30, diz o seguinte: eis que eu ponho diante de ti os céus e a terra. Deus diz assim, usando Moisés: os céus e a terra eu tomo por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência que vem depois de você, amando o Senhor seu Deus e guardando os seus mandamentos. Ou seja, a vida e a morte está diante de nós, e Deus diz: escolhe a vida. Como é que eu escolho a vida? Amando o Senhor, guardando os seus mandamentos. É dessa forma que escolhemos a vida. Então a nossa morte, ela vai chegar cedo ou tarde. A gente vê pessoas super fortes, saudáveis, jovens, daqui a pouco acontece uma fatalidade. Outros estão na beira da morte, 70, 80 anos, e ainda vive mais 10, mais 15, muitos anos. Nós não sabemos, é uma incógnita. Nós não podemos, e Deus permite que seja assim, para que a gente não venha gloriar-se. No versículo 7, Paulo começa falando: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Presta atenção, Paulo chama o combate de bom. Agora imagine, Paulo, segundo alguns estudiosos, ele pregou o Evangelho aproximadamente por 34 anos. Por 34 anos. Desde quando ele converteu. E ele foi discipulado, ele foi ensinado, ele buscou, ficou um tempo na Arábia buscando. E ele começou a fazer suas viagens missionárias, implantar igreja, pregar o Evangelho. E ele narra lá na sua carta aos Coríntios que muitas vezes ele sofreu naufrágios. Que ele sofreu 5 quarentenas de açoite, menos um. Que ele foi apedrejado algumas vezes.
foi preso muitas vezes, que ele sofreu risco entre ladrões, entre bandidos, entre falsos irmãos, foi traído, foi abandonado, ficou abandonado no abismo algumas vezes. E ele diz: o combate foi bom, combati o bom combate. Será que Paulo tinha algum problema para dizer que um combate como esse é bom? Queridos, entenda uma coisa: nenhuma provação, nenhuma luta, nenhuma perseguição, ninguém está sofrendo uma surra de chicote, de vara, e vai dizer que isso é bom. Mas o bom é você passar por tudo que você tiver que passar, ainda que seja prisão, maus tratos, fome, perigo, nudez, espada, como diz a Bíblia, e depois você poder dizer: eu passei, aleluia, eu venci, eu estou de pé. É isso que torna o combate bom. Hoje eu tenho um legado para deixar. Hoje eu tenho uma história para contar, porque eu enfrentei isso, eu passei isso. Quando todos olharam para mim e disseram: agora ele não vai vencer, ele não vai suportar, ela vai ficar para trás. Mas eu perseverei, a mão invisível e poderosa de Deus me guiou, me sustentou. E por isso o combate é bom, porque Deus é comigo. Paulo chega a dizer lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz: irmãos, não ignorem a aflição que nós passamos na Ásia, porque as provações que nós enfrentamos lá foram tão grandes, ao tempo foi acima das nossas forças, acima de nós nos desesperarmos da vida. Mas Deus, que é misericordioso, Ele nos socorreu. Angústia, perseguição, aleluia. E Jesus ainda disse assim: olha, quando vocês enfrentarem perseguição, forem maltratados, caluniados, injuriados por causa de mim, do Evangelho, alegrai-vos, regozijai-vos, porque vocês estão se identificando com os profetas que foram antes de vocês, e é o vosso galardão. Por isso que o combate é bom. Não é que a gente tem prazer em sofrer, mas a gente sabe que a luta que nós passamos, ela vai ser convertida em glória eterna. É o que Paulo disse também aos Romanos, aos Coríntios: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória acima de toda comparação. Combati o bom combate, completei a carreira. Olha que coisa gloriosa, queridos. Completei a carreira. Que satisfação. Satisfação. Paulo usa agora a linguagem do atleta, né? Do atleta. Eu tenho uma avançada no meu nível de correr. Eu passei a correr com os colegas aí, que eles corriam um pouco mais. Eu corria na média de 5 quilômetros e eles corriam 10, 12. Então eu passei a aumentar. Primeira vez para correr 10 quilômetros foi difícil, mas depois que você chega no final, poxa vida, eu consegui. Satisfação, alegria. Imagina os corredores profissionais, quando eles dão o seu tudo para quebrar os seus recordes e ganhar aquela coroa corruptível. E Paulo disse: nós corremos não por uma coroa corruptível, nós lutamos, nós guerreamos não por uma corruptível, mas por uma incorruptível. Mas é a mesma figura, quer perseverança. É bem verdade, depois que você tem 15 dias, um mês, você correndo, o seu corpo ele cria resistência. Ele cria resistência. Você vai melhorando a sua performance e você vai avançando alguns níveis. Mas a verdade, queridos, que toda vez que você vai correr, dá preguiça. Dói a perna, dói o músculo, tem hora que você sente falta de ar. É por isso que para você continuar, requer perseverança, persistência, objetividade. A vida cristã também requer tudo isso. Requer disciplina. A nossa vida cristã é uma carreira, querido.
E o autor dos Hebreus diz: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, com paciência. Vai doer aqui, vai dar vontade de parar, de desistir, de se acomodar, de parar. Mas Deus, Ele está dizendo: continua na sua carreira, você vai chegar do outro lado. Nós precisamos, queridos, parar de ser melindrosos. É a geração, alguém diz, a geração Nutella, é a geração do mimimi. Das pessoas frágeis demais, sensíveis demais, magoáveis demais. E tem pessoas que já rodaram dezenas, centenas de igrejas, não ficam em lugar algum, porque simplesmente estão esperando ainda aquela igreja, aquela comunidade de gente perfeita que vai se encaixar no seu perfil e que ela vai se sentir muito confortável. Me desculpa a sinceridade, no dia que essa pessoa encontrar um homem perfeito, ela vai estragar essa igreja, até porque não existe. Outra coisa também que atrapalha a nossa carreira são embaraços. São embaraços. Porque o propósito não é chegar do outro lado somente, mas é chegar do outro lado de uma forma honrosa, de uma forma digna. E o autor dos Hebreus fala disso também no capítulo 12. Deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que nos assedia e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu não quero simplesmente ganhar o prêmio, chegar do outro lado na corrida, de qualquer forma, quebrando as regras. Até porque quem quebra a regra nessa corrida não ganha o prêmio. Não. Ainda que a estrada seja mais difícil, ainda que o terreno seja íngreme, ainda que tenha pedras, pedregais, espinhos na caminhada, mas se é o caminho de Deus, ainda que não está me agradando, é por Ele que eu vou, eu não posso pegar atalho. Essa fidelidade que Deus espera de nós, queridos. Ele não quer que nós negociemos os nossos princípios. Ele não quer que a gente se venda para os nossos desejos, para as nossas vontades, mas Ele espera de nós fidelidade, temor, honradez. Aleluia. Mas pastor, todo mundo faz isso, todo mundo anda dessa forma. As pessoas, nós vivemos uma época em que as pessoas não estão muito preocupadas em serem bíblicas. Elas querem ser bem-sucedidas. Elas querem dinheiro, elas querem prosperidade, elas querem uma felicidade, elas querem uma satisfação, elas querem realizar os seus desejos e querem usar Deus para isso. E servir a Deus não é isso, amados. É um combate, é verdade, é uma luta. Todo dia tem demônios para enfrentar, todo dia tem o demônio do nosso eu, da nossa natureza para vencer. Não tem estrada paralela. É matar o leão todo dia sim. É um combate, é uma carreira. Não tem facilidade, não. Tem paz. Aí sim. A paz de Deus que excede todo entendimento. Aleluia. Aleluia. E eu quero te orientar, te aconselhar, você que errou, você que pegou estrada paralela, você que desviou o caminho, você que está se deixando levar a uma coisa que embaraça, gente, ansiedade, preocupação demasiada. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, eu estou tendo necessidade em minha casa, eu perdi o meu emprego. Eu estou sofrendo, eu estou padecendo, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei de fato o que você está passando e nem tenho capacidade de resolver o seu problema, mas eu quero dizer uma coisa para você: se apegue com Deus, porque Ele prometeu que seria com você. Não abandone Ele e Ele vai te dar toda a paz que você precisa para vencer essa tribulação. Ele vai te dar toda a fé, toda a ousadia para você permanecer. Ele vai te sustentar assim. Antes do teu tempo, da tua partida, você não vai. Cuidado com o momento que o mundo está colocando. Gente, distração é uma coisa que leva muitos cristãos a errar o alvo, a errar o caminho. A não continuar firme na sua carreira. Se distrai.
Antes a gente estava com maior liberdade, antes do corona. Maior liberdade de vir para a igreja, de ir, de vir. Agora estão usando isso para tirar a liberdade. E muita gente está ficando muito oprimido por causa do medo, por causa de todas essas coisas. A gente sabe dos riscos, dos perigos. Mas isso está sendo potencializado. Mas antes, nós nos distraíamos facilmente e abandonávamos a Deus, a palavra de Deus, e por qualquer motivo não vinha à igreja. Por qualquer motivo deixava de ler a palavra de Deus, deixava de orar, de buscar. Por qualquer coisa estava caindo em bobeira, se distraindo por causa de jogos, por causa de redes sociais e outras coisas desse tipo. Aí chega um momento crítico, aí está o cristão desesperado agora, louco, dentro de casa, fechado, com medo da morte. Que isso, minha gente? Não, queridos. Nós temos a paz de Deus. Faça o que tem que ser feito, seja responsável pelo que tem que ser cumprido. Mas você precisa estar em paz com Deus e fazendo a vontade dEle. Não é o que o mundo dita, não é o que a mídia dita, não é o que o diabo, Satanás dita, mas é o que a palavra de Deus ensina, orienta, instrui. É isso. Combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé, ser fiel. Amém? Eu louvo a Deus pela vida da irmã que deu testemunho aqui. Mesmo na escassez, na dificuldade, ela pode testemunhar. Isso aqui, ó. Vendi as máscaras, mas o que é do Senhor é do Senhor. Está aqui. Fidelidade, seja fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Pastor, você está dizendo que agora ela vai enricar muito por causa disso? Não, muito. É a fidelidade. Quando você é fiel aqui na terra, você vai receber na glória. Porque não existe barganha com Deus. Não existe. Não existe. Existe quem cuida de nós. Amém? É princípio. Por causa disso repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho. Melhor coisa é dar do que receber. São princípios. São princípios. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordando vos darão. É princípio. Aleluia. Agora, sobre o muito te colocarei, é na glória. Não que você está comprando salvação. Já falei aqui, é só por Deus. Mas é fidelidade. É na hora da crise que se despertam os verdadeiros fiéis. Amém? É na hora do aperto, da dificuldade. Agora não deixa para buscar só na crise, não. Não deixa para buscar só na dificuldade, não. Sustenta um ritmo de fidelidade e obediência todos os dias da tua vida. Ama a Deus, conforme foi cantado aqui, todos os dias da tua vida. Como é que eu amo a Deus? Guardando os seus mandamentos. Me apegando com os mandamentos do Senhor, buscando a face do Senhor. Honrando a Ele, negando a mim mesmo. Seja fiel em todos os momentos. Amém, queridos? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo diz guardei a fé, ele está falando, eu continuo crendo hoje, depois de 34 anos, da mesma forma como eu criei no começo. Da mesma forma que eu amei o meu Jesus, me apaixonei pelo meu Jesus, no começo, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, pelos seus princípios, eu continuo crendo, eu continuo amando hoje. Amém, amados? Eu não deixei de amá-lo, eu não desisti. Glória a Deus. Eu não diminuí o meu amor por Ele. A minha fé continua a mesma. E a Bíblia diz no Apocalipse: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Guarda a tua fé, preserva a tua fé, conserva a tua fé. Já falei aqui outros dias, quando a Bíblia fala em guardar a fé, não é no sentido de engavetá-la, de escondê-la, mas é no sentido de conservá-la pura, uma fé bíblica. Uma fé bíblica, não é uma fé na fé, mas uma fé bíblica, de acordo com a palavra de Deus. Não é uma fé em profeta, não é uma fé em revelação, não é uma fé em igreja, em pastor, em padre, é uma fé bíblica, é uma fé de acordo com a palavra de Deus. Você guardar a fé. Está cheio de gente seguindo falsos profetas, porque engana o povo com falsos milagres, falsas revelações, e abandona, leva o povo a abandonar a palavra de Deus. Preste atenção uma coisa, irmãos. Vocês assistiram, preste atenção uma coisa. A Bíblia diz, qualquer profeta que faz um sinal e ele vem a se cumprir, profetiza alguma coisa que se cumpre, ou faz algum milagre, acontece, e esse profeta lhe leva a adorar outros deuses, a desobedecer a palavra de Deus, esse profeta não é enviado de Deus, ele é enviado do diabo. Ele veio para perverter o servo e a serva do Senhor, desviá-lo do caminho. A sentença para esse tipo de profeta na lei era a morte. Ele tinha que ser morto, apedrejado. Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Seja criterioso. Esteja com sua fé bíblica. Bíblica. Amém? Glória a Deus. Uma fé bíblica. Ah, pastor, eu estou firme na igreja porque eu estou aguardando uma promessa que o tal profeta profetizou para mim e me disse que eu ia ter esse problema resolvido, me disse que eu ia casar. Nós conversamos isso hoje aqui nós tivemos um momento de oração com alguns irmãos hoje de manhã, e uma irmã deu um testemunho, que eu não vou dizer o nome, de uma senhora que já está lá perto 80 anos de idade, está esperando ainda essa promessa do profeta que profetizou que ele ia casar. Não, eu vou entrar na igreja de véu, igreja alta, porque Deus falou, usou um profeta e falou. Queridos, isso não é fé bíblica, não. Isso não é fé na palavra, não. A fé na palavra diz o seguinte, que Deus, Ele cuida do órfão e da viúva. Ele sustenta. Amém? Amém? Nós não podemos estar, mas fulano está muito usado por Deus. Isso é vaidade. Infelizmente, tem muita gente que já perdeu o rumo e está levando o povo a desobedecer a Deus. Tenha uma fé bíblica, fique até o final, guarde a sua fé, mas uma fé na palavra de Deus. Ame o Senhor através da palavra de Deus. Uma fé bíblica, uma fé pura. Ah, pastor, se Deus tem que fazer isso, senão não, Deus não tem que fazer nada, irmão. Deus não tem que fazer nada, Ele não é obrigado a fazer nada. Nós é que precisamos nos conscientizar de que Ele é Senhor, e se Ele quiser que a gente passe 10 vezes pelo mesmo vale, Ele vai permitir. Agora Ele vai ser conosco. Ele diz, eu vou estar com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Que tipo de fé é essa que só vai se satisfazer com bênção, com as coisas agradáveis? Não, queridos. Qual era a fé de Jó quando perdeu tudo? Jó era um homem muito fiel, um homem próspero, uma família muito abençoada, filhos saudáveis, uma bela casa, uma fazenda próspera, muito gado, muito animal, muitas propriedades. Mas num dia só ele perdeu tudo. O homem de uma saúde de ferro foi acometido de uns tumores, que ele ficou um verme ambulante, raspando-se com caco de telha, sentado na cinza, cheirando mal. E quando alguém chegou para ele, a esposa chegou para ele e disse, você ainda conserva a tua fidelidade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse, como tu falas, qualquer doida fala. Tu fala como uma louca. Eu não recebi
o bem de Deus, por que eu não haveria de receber o mal também? Ou seja, por que eu não vou ser fiel a Deus na hora da provação? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Fé madura é uma fé provada, querido. Não é uma fé de mimimi. Não. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem tanta gente, eu vou ser sincero, tanta gente que infelizmente está fazendo isso, está negociando, está brincando, que às vezes a gente conhece pessoas e a gente às vezes até se assusta com algumas atitudes. Pessoas de uma fé frágil. Mas o nosso propósito é guardar a fé até o final. Concluindo essa mensagem essa noite, para nós orarmos, para finalizar, para não ficar muito longa. Versículo 8, ele diz: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Presta atenção uma coisa. Quem está falando essas palavras, quem escreveu essa palavra foi o maior dos apóstolos. Foi o maior implantador de igrejas. Foi quem mais ganhou almas no reino de Deus na sua época. Um homem que deu sua vida pelo Evangelho. Ele está morrendo, ele não está. Os bens que não tem, que ele pede para que leve para ele, é uma capa, livros e pergaminhos. Paulo não deixou fazenda, não deixou bens materiais, ele deixou um legado. Um legado. Paulo ele vai morrer com a sua cabeça arrancada, decolada. Ou seja, na terra não teve honras. Mas sabe o que ele está dizendo com isso? O que a Bíblia está mostrando com isso, queridos? Que a nossa verdadeira honra nós devemos aguardar na glória. Ele não está frustrado, não está decepcionado com a vida, com a situação. Ele diz o seguinte, ele está falando como um vencedor. A coroa da justiça me está guardada, a coroa do céu, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam, amarem a sua vinda. Essa ser a nossa expectativa, a nossa esperança. Viver aqui, mas com os olhos da eternidade. Eu não vou viver aqui para ser o maior empresário, para ter o maior salário, a maior mansão, o maior carro. Não, eu vou viver aqui visando a minha coroa na eternidade. Não importa se eu vou terminar os dias da minha vida com dinheiro, sem dinheiro, com apoio, sem apoio, numa grande igreja, numa pequena igreja, pregando para 1 milhão, 100, 200 mil, 1000 pessoas, ou para 5, 2, 1 pessoa. Não importa, importa guardar a fé. Combater o bom combate, completar a carreira e permanecer fiel ao meu Senhor, porque sei que terei a coroa de vida eterna. Fique de pé. Por favor, os que estão aqui presentes, você que está aí também nos assistindo, se você puder, fique de pé. Eu quero convidar você que, em meio às lutas, às tribulações da vida, você parou na sua carreira. Você parou de combater o bom combate. Você largou a sua vida cristã por causa de um momento de prazer, uma aventura, uma precipitação, ou o corre da vida te levou a distrair e você parou. Você está parado. Você está me assistindo nessa hora, mas você está parado na sua caminhada. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você a orar comigo nessa hora. A retornar aos princípios que um dia você seguiu. A retornar para o caminho, para a carreira que um dia você estava correndo, o combate que você um dia estava combatendo. Aleluia. Não há tempo mais de você ficar se embaraçando com os negócios dessa vida. Deus, Ele está te chamando e te convidando para um concerto nessa noite, em nome de Jesus. E para você que Deus também falou com essa palavra, e você sabe que a sua fé não tem sido uma fé bíblica, mas você quer endireitar a sua vereda, que você continue ligado conosco. Você pode até deixar uma mensagem aqui também no nosso Facebook,
nós temos reuniões de célula. Nossa célula está acontecendo também semipresencial. Se você quiser continuar tendo assistência espiritual, nós podemos também dar um reforço espiritual. O ideal é que você, se não está na nossa cidade, procure uma igreja na sua cidade, um pastor bíblico que possa te dar orientação, instrução, uma igreja de acordo com a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada uma dessas vidas que nessa hora, Senhor Jesus, ouvindo a Tua palavra, tem se sentido impactado, tem se sentido, Senhor Jesus, convergido ao arrependimento, que está, Senhor, quem sabe aí chorando, arrependido, voltando, Senhor, à Tua presença. Que o Teu Santo Espírito possa afirmar essa vida, dar, Senhor, a alegria da Tua salvação e ajuda essa pessoa a correr a sua carreira, a combater o bom combate e guardar a fé bíblica, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Peço também que o Senhor venha nos despedir em paz aos nossos lares, nos concedesse uma noite de descanso. Em nome de Jesus, recebe esse culto diante de Ti como cheiro suave às Tuas narinas. Em nome de Jesus. Amém. Mas nós vamos ainda louvar mais um cântico, como Ministério do Louvor, e logo após a bênção apostólica. Você me atrai.
Glória a Deus. Amém, amados? O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém. Amém. Abençoe a todos, uma noite abençoada, uma semana abençoada. Obrigado você que ficou conosco aí pela live. Deus abençoe. Sim, tem.